Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 11, e vamos falar hoje sobre a segurança que temos em Deus. Ele é a nossa segurança. Meus amados irmãos, se não for Deus, o que será de nós? Se não for Deus, o que é que nós vamos fazer nessa vida? Eu conheço homens inteligentes, bem-sucedidos financeiramente, homens poderosos pelo dinheiro, mas que já prostraram-se diante de situações difíceis, sem conseguir saber que caminho tomar. Eu já visitei uma casa onde havia muito luxo, carros na garagem, e aquela pessoa ali com poder financeiro muito alto, sentado numa cadeira no seu quarto, sem nenhuma segurança espiritual, sem saber o que fazer, porque o que ele estava passando, o dinheiro não pode comprar, o dinheiro não pode fazer nada, os seus carros não podem fazer nada, as suas empresas não podem fazer nada. Era algo que estava aqui o incomodando dentro da sua alma, dentro do seu, no seu espírito, e ele não sabia o que fazer. E louvado seja Deus, Deus teve a misericórdia de colocar pessoas no seu caminho, e me deu o privilégio de ir lá, falar com ele, orar com ele, levar o evangelho, levar a força do poder, para aquele homem sair daquela depressão, daquela vontade de tirar a vida, e ele se recuperou, para poder entender que a segurança de verdade só existe em Deus. Não há outro lugar mais seguro do que estar nos braços do Pai. Não há outro lugar mais seguro. E o Salmo 27, versículo 11, nos ajuda nessa mensagem a entender o seguinte: ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez e oramos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio maravilhoso de estarmos aqui neste lugar, para ouvir a tua voz, Senhor. Já louvamos, adoramos, oramos, lemos a tua palavra e tu falaste ao nosso coração, mas te pedimos, ó Pai, que através dessa mensagem, de tantos outros textos que estaremos lendo, o nosso coração seja cheio da tua sabedoria, da tua direção, do teu conforto. Nos ajuda, Senhor, através dessa palavra, nos abençoando, Pai, nesta noite, a todos que estão nos vendo também pela internet. Te pedimos assim que tu assim venha a falar grandemente ao nosso coração, pois nós oramos no poder que há no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, quando Deus é o Senhor da nossa vida, verdadeiramente, completamente, significa que Ele tem em nossa vida a primeira e a última palavra em tudo. E muitas vezes nós dizemos: Deus é o Senhor da minha vida, mas colocamos Ele de lado em muitas decisões que nós tomamos por conta do nosso prazer. E eu já falei aqui, já ouvi muitos pastores também falando, inclusive o pastor Arlindo também já falou sobre isso. Muitas vezes, não são poucas, a vontade de Deus não é agradável para nós. A vontade de Deus não é a caixinha de promessa que a gente só tira aquilo que a gente gosta. Muitas vezes a resposta de Deus, não ou sim, não nos agrada. Mas quando nós temos o nosso Deus verdadeiramente como o Senhor das nossas vidas, nós começamos a aprender que a primeira palavra e a última palavra sempre será de Deus. Chamados nós somos para caminhar com Ele, mas para isso nós devemos obedecê-lo completamente. E aí vai ficando difícil nós entendermos que a nossa segurança também depende de sermos a Ele obediente, a Ele fiel e cumprirmos a sua palavra como está escrito na Bíblia. Na vida, meus amados irmãos, acontecem coisas que vêm a nos abalar. E é aí que nós precisamos ainda mais do Senhor.
Nós precisamos confiar em Deus e saber que aquela situação que estamos passando, verdadeiramente temos que acreditar que Deus vai mudar aquela situação ao nosso favor. Se for uma situação muito difícil, temos que saber que a nossa segurança está firmada nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a fonte que não se abala, Ele é o alicerce para as nossas vidas. Nós temos que buscar nele recursos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus é a nossa rocha e segurança, Ele está conosco, Ele luta por nós, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, dEle dependemos. Por isso Ele é a nossa segurança. Eu fico pensando que eu tenho alguns amigos que não são cristãos e nem creem em Deus. Alguns deles creem assim que existe uma força superior, mas não tem nenhuma relação com Deus. Eu fico pensando como é na hora da dificuldade. Porque eu digo a vocês, para mim, que creio em Deus, que busco servi-lo, amá-lo todos os dias, andar de conformidade com a palavra dele, para cumprir a sua vontade. Tem muitas vezes que eu fico com as pernas tremendo, eu fico abalado, eu choro, eu me desespero, e aí eu me renovo, porque eu tenho esperança no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Mas quem não tem, eu fico pensando, o que vai fazer? Como enfrentar as lutas com a segurança no dinheiro, a doença, a luta emocional, quando você só tem o dinheiro, ou um cargo? O que fazer quando o problema já não é mais material, que já é difícil e Deus pode ajudar também, mas quando o problema é só espiritual? O que fazer? A nossa segurança está no Senhor. Eu tenho uma pessoa, que foi minha professora, que ela aprendeu isso. Ela não acreditava em Deus. E eu tinha muita amizade com ela, mas eu sempre acreditei em Deus. Mas quando ela era minha professora, eu não tinha muita comunicação com Deus. Eu era um rapaz assim que acreditava em Deus por causa dos meus pais. Minha mãe e meu pai eram católicos, e eu fui coroinha muitos anos. Toda vez que eu falo isso, tem gente que fica querendo rir. Cuidado, eu gosto de brincar, somente com os adolescentes. Olha, eu vou dizer o que eu era na igreja católica, mas se você rir, aí eu digo assim, eu era coroinha, os adolescentes já começam a rir. Eu fui coroinha, 8 anos. E aí, eu ficava pensando às vezes nas palavras dela, que Deus não existia, que Deus era uma criação do homem, que Deus não tinha poder e tudo mais e tal. Um belo dia, já pastor, eu estava pregando na primeira igreja, e quando eu olhei, era no primeiro banco assim a minha professora, firme, ali assistindo o culto, e eu pregando a palavra e tudo, e continuei pregando, mas fiquei na minha cabeça, o que é que a professora está fazendo aqui? Eu sabia que ela não acreditava em Deus. E aí, depois terminou o culto, eu a procurei para conversar com ela. E a gente brincou, ela lembrou, ela disse, quem diria, hein, José? Você ia ser pastor? Eu disse, pois é, Deus tem poder demais. Ela disse, eu sei. Aquilo já me deu um frio na barriga, eu fiquei preocupado, o que será que foi? O que aconteceu? Eu disse, professora, não leva mal, mas por que a senhora está aqui na igreja? Eu disse, olha, José, você sabe que eu nunca acreditei em Deus. Mas chegou uma hora que minha irmã tinha uma doença incurável. E durante muitos anos, ela foi para médicos, para tudo que é lugar, nunca tinha nem esperança de cura. E aí, uma irmã da igreja de vocês foi lá em casa, orou e ela ficou curada. Amém? Poder de Deus.
E eu estou aqui porque esse Deus tem algo a fazer por mim, porque Ele pode todas as coisas. É assim mesmo. Você não pode simplesmente dizer que Deus é o Senhor, se você não se prostrar diante dele e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, faz comigo o que tu queres. E se você tomou a decisão já, e se você deseja, você que está nos vendo pela internet, tomar a decisão de Deus ser a sua segurança, dele ser o seu guia, dele direcionar a sua vida, você vai aprender nesta noite pelo menos 3 benefícios que vão fazer parte da sua vida quando você decide que Deus é a sua rocha, que Deus é a sua segurança. Em primeiro lugar, quando você não souber o que fazer, Deus guiará os seus passos, louvado seja o nome do Senhor. É justamente essa a diferença que faz em nós que cremos, em nós que buscamos a Deus, em pessoas que não estão nem aí para Deus. É porque nós vamos passar por tribulações, sim. Quem não crê em Deus também. Vamos passar por lutas e dificuldades, sim. Quem não crê em Deus também. Agora, na hora da decisão, a diferença será que mesmo que eu esteja com medo ou com dúvidas, Deus guiará os meus passos, porque Ele é mais que misericordioso. Quando nós temos segurança em Deus, nós temos uma grande tranquilidade que toma conta das nossas vidas. E o Salmo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 5, também nos ajuda dizendo assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. O entendimento humano, meus amados irmãos, é limitado, sujeito a erros. Então é inevitável que sejamos guiados por alguma coisa muito maior e muito mais poderosa. É inevitável que sejamos guiados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Principalmente no mundo em que nós estamos vivendo. Ao invés de confiar no próprio poder, no próprio entendimento, na própria intelectualidade, na própria capacidade de fazer riquezas ou dinheiro, nós precisamos, acima de qualquer coisa, crer que Deus é que prevalece em todas as coisas. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, é Ele que consola o nosso coração, é Ele que enxuga nossas lágrimas, é Ele que cura as nossas feridas. Então é Ele que é a nossa única segurança. Muitas vezes, sem consultar a vontade de Deus, tomamos decisões desastrosas. Mas Ele é tão misericordioso, que conserta os nossos erros. Precisamos aprender a pedir a Deus as coisas, mas também a esperar. Eu tenho pedido algumas coisas a Deus, tenho esperado, e até hoje não tem chegado. Eu posso muito bem, como já passei por isso, de dizer até numa oração, a besteira, dizer assim: Deus, sabe de uma coisa? Tu não vai me dar mesmo, então olha, tá ótimo, não tem problema nenhum, não vou orar mais. Isso é uma tolice, isso é igual a menino pequeno, que quando pede uma coisa ao pai, à mãe, fica pedindo, o pai não quer dar na hora certa, então não precisa dar mais não, aí se vira e vai embora. Não é assim? Quem tem filho sabe que é assim mesmo. Eu já fiz muito isso com meu pai. Papai, me dê, eu sei que o senhor pode, meu filho, agora eu não posso, então sabe de uma coisa, olha, não quero mais não. No mundo espiritual, ou você tem paciência de esperar, ou você vai ter muita dificuldade de receber. Porque Deus não é como o homem. O sim de Deus pode demorar 1 ano ou 30 anos. Se você olhar bem a Bíblia, você vai ver profetas que oraram e não chegaram a ver em vida aquilo que pediram, mas foi depois. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você ir aprendendo, para que eu possa aprender. Eu já disse isso muitas vezes para mim: Deus, Ele é soberano,
então Ele faz na hora que Ele quiser fazer, no tempo certo e na hora certa. Uma vez eu escutei o ditado: Deus escreve certos por linhas tortas, e um pastor amigo meu disse assim: não é verdade, Deus escreve certo por linhas certas, a gente é que vê torto, porque Deus é perfeito e maravilhoso. Então é inevitável que tenhamos a segurança nele quando nós o obedecemos. Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, que eu fui pastor de adolescente quase 10 anos, e adolescente tem muito esse negócio, eu pregando sobre a vontade de Deus, ore para Deus responder. Aí a menina chegava para mim no gabinete e disse: pastor, eu estou orando por um menino, eu queria namorar com ele, como é que eu faço? Eu digo assim: ore e espere a vontade de Deus. Isso era uma terça-feira, na quinta-feira ela chegava com ele namorando. Aí eu disse: minha filha, que oração rápida. Deus respondeu: pastor, ore. O sinal foi quando ele me beijou, disse: pronto, é de Deus. E às vezes a gente é assim também. A gente pede a Deus: Deus, vê se a tua vontade, qualquer coisinha que seja boa, a gente já pega e diz que é de Deus. A gente tem que ter cuidado, de ter a paciência de esperar a vontade de Deus. Muitas vezes tomamos decisões sem consultar a Deus. Entre em contato com Deus, meus irmãos. Vamos entrar em contato com Deus todos os dias. Vamos buscar a face de Deus, pela leitura da palavra, pela oração, pela meditação, para podermos ver o quanto Deus tem muito ainda a nos oferecer e a nos dar. Em todos os nossos planos, decisões, atividades, devemos reconhecer que o Senhor é real em nossas vidas, e Ele é quem guia as nossas vidas. Todos os dias devemos viver num profundo e confiante relacionamento com Deus, sempre buscando a sua direção pela oração e súplica com ações de graças, como diz Filipenses 4:6. O tempo que nós gastamos de Deus é também a relação da nossa intimidade com Ele. Eu sei que há pessoas que oram a Deus somente aqueles minutinhos no dia e depois não tem mais nenhum contato com o Senhor. Eu já fiz isso algumas vezes, meus amados irmãos, e isso não é bom. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Vemos profetas do Antigo Testamento que dedicavam a vida em oração para ver Deus falar o seu coração. E às vezes, muitas vezes, nós queremos que Deus fale conosco quando falamos com Ele 30 segundos por dia. Não temos intimidade com Ele, queremos que Ele seja a nossa segurança. Oramos a Ele, acabamos de orar e já o desobedecemos e ainda queremos que Ele nos proteja. Eu estava ouvindo uma vez o pastor Brito, meu grande amigo, que vocês já sabem, eu falo muito dele. Eu recebi dele uma orientação. Naquela época eu era jovem e possuía um Corsinha 1000 que parecia 2.0, porque no meu pé era uma coisa de louco, eu corria muito. E aí eu, já preocupado com aquele carro, não respondia o que eu queria, eu troquei aquele carro num Tempra 2.0 turbo. Ah, mas eu era feliz demais com aquele carro. Eu vivia querendo viajar, inventava viagem, só para pegar a estrada. E aí eu fui tão rápido de João Pessoa para Recife e voltei, que quando eu cheguei da entrada de casa, estourei o câmbio de marcha do carro. E aí troquei o carro. Comprei um Opala 4 cilindros. Quem aqui é dessa época sabe que corre um pouquinho. E aí, numa curva em alta velocidade, eu não consegui fazer a curva e estourei os 4 pneus. O carro não virou, pela misericórdia de Deus. Eu mandei consertar e voltei. Aí, conversando com o pastor Brito, ele: meu filho, senta aqui. Eu tenho escutado por aí que você gosta de correr um pouquinho. Esse é um pouquinho, pastor. E o resto é exagero. O pessoal gosta de exagerar.
E ele fez, eu tive conversando com o pastor Ricardo Gondim, aquele da Assembleia de Deus. Quando ele estava aqui pregando, ele disse que não volta com o Senhor para o aeroporto de Recife. Meus irmãos, cheguei no aeroporto e vim com ele calado, ele calado e eu conversando. Chegou a uma certa altura que ele disse assim: meu filho, não tenho vontade nenhuma de ir para o céu agora, ou você diminui essa velocidade ou eu saio do carro. E aí ele falou para o pastor Brito: com ele eu não volto. E o pastor veio conversar comigo, que ele era meu conselheiro, e disse: olha, eu posso lhe dar um conselho? Eu disse: pode, pastor. Você está correndo um pouquinho acima da média, e você não pode orar a Deus pedindo uma coisa e fazer outra. Eu disse: como assim, pastor? Você pede a Deus para viajar, quando vai viajar, e ora para Deus proteger você na estrada. Quando você passar dos 110, os anjos no retrovisor vão fazer assim para você, ó. Um tchauzinho, vai embora, sozinho. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando nós temos intimidade com Deus, sabemos que a Bíblia diz lá na tentação de Jesus: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós temos, para saber se Deus é a nossa segurança, nós temos que andar em obediência e fidelidade a Ele, para que Ele possa nos orientar e nos dar a proteção. Ele nos leva na direção certa, nós é que vamos na direção errada. Ele remove os obstáculos do nosso caminho, nós é que gostamos de colocar mais obstáculos ainda. E Ele nos capacita a tomar as decisões certas, mas quando nós estamos em intimidade profunda com Ele. Então, quando nós, meus amados irmãos, decidimos que Deus será a nossa segurança, o nosso guia, a nossa fortaleza, nós temos esse benefício, Ele vai nos guiar os passos. E quando nós decidimos isso, em segundo lugar, você pode aprender nessa noite que quando você toma a decisão de Deus ser a sua segurança, não se preocupe, quando você estiver na luta e não puder se defender, Deus lutará por você, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai deixar muitas vezes nós enfrentarmos a luta, mas na hora que não tem mais como, você não tem mais forças, Ele vai lutar por você. Eu estava no seminário, estava dizendo para um pastor amigo meu, que eu estava enfrentando muitas lutas com uma pessoa. Ela estava levantando falso de mim, e estava até trabalhando contra mim em algumas coisas. E eu disse a esse pastor, eu era novo na fé, eu disse: o que eu devo fazer? Porque na época que eu não era crente, eu sabia como fazer. Eu sabia chegar lá nele e fazer com que ele parasse de me perturbar. Esse pastor, eu estava aprendendo, ele disse assim: deixa eu dizer uma coisa para você, Josiane, não faça nada. Eu disse: mas pastor, como é que vai ser? Minha reputação, se ele inventar uma... Não faça nada, não se preocupe, Deus lutará por você. Você confia que Deus está com você? Eu confio. Então fique tranquilo, porque o mal, pelo seu próprio mal, se destrói, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, pode ficar tranquilo, Ele será a sua segurança. E eu aprendi desde aquele tempo, que quando alguém se levanta contra mim, ou quer me fazer o mal, eu deixo para lá, porque o Senhor, o meu Deus, é que luta por mim. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei pavor? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Sabe por que o salmista estava dizendo isso? Porque Deus é que era a segurança dele. Meus amados, nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de segurar nas mãos de Deus, de confiar na sua segurança.
Deus, além de nos conceder luz e salvação, Ele é a luz e a salvação para nós. Uma olhada no salmista, quando a gente olha a vida de Davi, uma olhada no passado dele é suficiente para entender que ele sabia que Deus viria ao seu socorro, porque fez isso muitas vezes. Eu aprendi no mundo cristão, no mundo espiritual, que todas as vezes que eu estou passando por uma grande luta, tribulação, qualquer angústia que me tome, todas as coisas que vêm sobre a minha vida, ou de uma vez, ou todas de uma vez só, ou uma de cada vez, eu fico pensando assim, eu olho para trás e olho para a minha história, e olho para o meu passado, antes de Cristo e depois de Cristo, de lá para cá, o Deus que eu sirvo tem feito prodígios e maravilhas, milagres sobrenaturais, porque Ele é a minha segurança. E eu sei que mais um problema desse que eu estou enfrentando, eu vou ser vencedor, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Nós precisamos aprender que a nossa segurança está no Senhor, a cada dia, por mais difícil que seja. Meus amados irmãos, na parte B diz, eles é que tropeçarão e cairão. Essa dupla de verbos está dizendo que é derrota total. Agora o salmista lutava contra lutas físicas. Davi enfrentou muitas vezes guerras. A luta daquela época era diferente. É preciso lembrar que nós hoje não enfrentamos mais essas lutas de guerra. A gente que cria essas coisas, mas não enfrentamos mais. Quando nós aprendemos isso, por exemplo, eu deixei muito de ver pessoas como algum problema pessoal comigo, quando eu comecei a estudar o livro de Efésios. Capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós insistimos em lutar fisicamente uns contra os outros, quando a nossa luta não é mais essa. Eu já vi, sem nenhum problema contra a internet, mas em grupos de WhatsApp, pessoas praticamente chamar o outro para briga por causa de política, por causa de jogo de futebol. Eu já fiz parte de um grupo desse e me arrependi amargamente. A gente defender um homem que muitas vezes não defendemos a palavra de Deus, de defendermos um time que muitas vezes não defendemos Jesus. Chegamos a passar a vergonha de sermos imbecis numa discussão, mas quando falamos de Jesus, logo, logo nos calamos quando alguém nos contesta. E depois queremos que Deus seja a nossa segurança. Temos que defender o nome do Senhor, honrar o seu nome e adorar o seu nome acima de todas as coisas. Louvado seja o seu santo nome. Depois que eu aprendi isso, eu não brigo mais, ou evito na minha vida brigar por qualquer besteira. O que é que eu vou ganhar se o meu time ganhar? Às vezes nada, mas eu posso perder um amigo por causa do meu time. Eu posso criar um inimigo por causa da minha ideologia política. Mas quem defende Deus sempre ganhará amigos. Quem fala do amor de Deus sempre ganhará amigos. Meus amados, eu ganhei o privilégio de estar no fala do nosso Deus em detrimento à fé do outro. Deus não pediu para a gente fazer isso. Até porque eu aprendi há muitos anos atrás que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não tenho que convencer ninguém, não fui chamado para isso. Se eu estiver em uma discussão e a pessoa começar a perder o controle, eu, como cristão, direcionado pelo Espírito Santo,
e acalmado pelo bálsamo da presença de Deus, é que tenho que conduzir a discussão a um outro patamar, e não elevar ainda mais, porque nós somos guiados pelo nosso Deus maravilhoso. Então os servos de Deus têm uma luta muito grande, e essa luta é contra Satanás, o nosso inimigo verdadeiro, aquele que quer destruir a nossa vida, as nossas almas, nos afastar de Deus, de uma vez por todas. Você está pensando que Satanás olha para o nosso pastor e não quer destruí-lo? Acabar com ele? Ele olha para a nossa igreja aberta numa pandemia, claro, com todos os cuidados que nós estamos tendo aqui, louvado seja Deus por isso, mas você acha que ele fica feliz? Ele inclusive usa muitas vezes pessoas que têm poder para que acabe com isso, mas não vai conseguir, porque o nosso Deus é maior. Essa derrota de Satanás é total, será destruído totalmente, e a nossa igreja, em nome de Jesus, vai permanecer firme, porque nós temos o nosso Deus, que é a nossa segurança. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, quem toma essa decisão de ter Deus como seu guia e a sua segurança, quando a carga estiver muito pesada para carregar, Ele vai carregar para você. Pode acreditar nisso. Salmo 55, versículo 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Louvado seja o seu santo nome. Confia os teus cuidados ao Senhor. A palavra usada para cuidados pressupõe as circunstâncias do destino de uma pessoa. Deus cuida de nós, Deus cuida das nossas vidas, meus amados irmãos. Pais que estão aqui me ouvindo, acreditem, entregue a vida dos seus filhos a Deus, Deus cuida deles. Entregue a vida da sua esposa a Deus, Deus vai cuidar dela. Esposas, façam o mesmo com seus maridos, orem pelos pastores, pelos líderes de louvor, pelos líderes da igreja, orem uns pelos outros, pela igreja. É assim que manda a Bíblia, porque quando nós entregamos a nossa vida ou a vida do nosso próximo aos cuidados de Deus, Ele cuida do destino da nossa vida. Então não cesse de orar, de clamar, de entregar a Deus todas as pessoas. No Salmo 55, versículo 22b, diz: jamais permitirá que o justo venha cair. A ideia aqui não é cair, tropeçar, mas é ficar prostrado, derrotado, esquecido, aniquilado. Quem serve a Deus, quem tem Deus como segurança, jamais ficará prostrado. Deus o levantará com a força do seu poder. Cada ser humano depende do sustento divino. E é assim mesmo. Eu, quando estava lá em Vitória da Conquista, cuidando de um desafio jovem, eu recebi uma ligação de uma das pessoas que estavam ali, muito mal, daquele que não queria ficar, daquele que era brabo, daquele que, olha, vocês vão ver. E aí, o telefone tocou de madrugada, e disseram para mim a situação. E, meus amados, eu lutei artes marciais muitos anos, mas quando falaram para mim o que estava acontecendo, eu não tive medo nenhum. Pelo contrário, eu estava apavorado, porque disseram para mim que o cara estava com uma faca de cócora no canto da parede, dizendo para abrir a porta que ele queria ir embora às 2h40 da manhã. E eu disse: deixa comigo, morrendo de medo, deixa comigo que eu vou aí agora resolver isso. Aí fui lá, e fui orando no carro, meu Deus, como é que eu vou fazer? Senhor, eu não sabia o que fazer, mas eu fui lá, na hora, eu só soube o que fazer na hora. Eu não tinha nenhum plano. Quando eu entrei naquele lugar, naquela sala grande, que aquele homem estava ali no canto com a faca na mão, eu olhei para ele assim, e na hora veio essa frase, eu disse: me dê a faca. Eu disse assim: se ele se levantar, eu corro. Mas na hora eu disse: me dê a faca. Aquele cara, cabeça baixa, com a faca assim, ó,
pinando no chão. Quando ele levantou o olho e olhou para mim assim, eu fiz. Já fui me preparando aqui já. Ele pegou na ponta da faca, entregou a faca para mim. Eu peguei a faca dele, aproveitei a hora e disse assim: agora se levante, pegue suas coisas e rua, vou levar você para casa. Aquele cara veio com a bolsa, andando assim, mandei abrir o portão, ele ficou na linha do portão, e eu aqui, meu Deus, o que é que ele vai fazer agora? Eu ainda estava com medo, o cabo era brabo. Ele ficou de cabeça baixa e disse: pastor, não deixa eu ir, pastor, porque se eu for, eu vou estar perdido. Ele tinha uma visão de segurança, ele disse: aqui é a minha segurança, aqui eu ouço Deus, não deixa eu ir. Eu disse: então entre. Eu estava brabo, hein? E olha o medo. Ele entrou, orei com ele, ficamos ali 1h30, a gente cantou, louvou a Deus, entregou as mãos de Deus, entregou ele a vida dele, a família dele. Deus foi tão bom, fico todo arrepiado. Aquele homem voltou, saiu das drogas, voltou para a família, restaurou a família. Sabe por quê? Porque Deus é a nossa segurança. Nele não há outra segurança mais forte, é nele que nós temos que confiar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, só nele vamos encontrar uma porta aberta para nos abençoar. E se alguma porta estiver aberta para nos prejudicar, Deus, é somente Ele, vai fechar essa porta em nome de Jesus. É assim, meus amados, que Deus faz quando nós temos nele a única segurança. Todo ser humano passa por lutas e sabe, só Deus pode ser o nosso sustento. No Salmo 145, versículo 14, diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista promete que o Senhor vai nos suster, vai sustentar nossas vidas. Em Provérbios 24:16 diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, diz a palavra do Senhor. Quando nós estamos na direção do Senhor, na obediência do Senhor, na força do Senhor, e Ele é a nossa segurança, eu sei que vamos passar por lutas e tribulações, mas o Senhor cuidará de tudo para nós, em nome de Jesus. Angústias, aflições virão, como está escrito na palavra, mas nós vamos ficar firmes, porque nós estamos com os nossos pés firmados na rocha dos séculos. Quantas vezes eu andei angustiado com a minha alma, com o meu espírito desanimado, sem querer nem mais ser pastor, mas busquei em Deus a minha força, e como o sol que nasce toda manhã, aquela força veio lá de cima, e me levantou, e me fez andar e caminhar na força do Senhor. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Então Ele é a nossa segurança. Orar, crendo verdadeiramente que Deus estará conosco todos os dias, essa é a nossa função, é isso que devemos fazer, meus amados irmãos, porque a luta está sendo grande demais, e temos que aprender isso a cada dia. Temos este convite, repetido pelo Espírito Santo, a cada hora que estamos lendo a Bíblia, em versículos alternados, em versículos que nos orientam, que Deus está conosco. Quem toma a decisão de ter Deus como a sua fortaleza, a sua segurança, meu amado irmão, o seu guia, eu vou dizer para você o que eu gosto de dizer para mim todas as manhãs: nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. E não tem coisa melhor do que enfrentar as lutas, sabendo que Deus está conosco, que Deus nos sustenta, nos guia e nos fortalece, e que Ele nos abençoe, no nome de Jesus, amém?